Shila Gurudeva está prestando suas reverências, seus Gurudevas, Nitya Pravitam Vishnupada Totrajat Shimad Bhakti Shila Vamanuswar Maharaj e Nitya Pravitam Vishnupada Totrajat Shimad Bhakti Vedanta Shila Narada Goswami Maharaj e simultaneamente aos pés de lótus de Vishnu Nitya Pravitam Vishnupada Totrajat Shimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shila Gaura Govinda Maharaj Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyan Bharat Goswami Maharaj e todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis e todos os meus respeitados convidados presentes aqui hoje. Então, hoje é um dia muito auspicioso, porque hoje é Vijayadashami. E hoje também é o dia de aparecimento de Madhacharya, que é um acharya muito proeminente. Ele é o acharya da Brahma Madhva Sampradaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele não manifestou nenhuma Sampradaya em específica. E o Padma Purana explica que existem 4 Sampradayas. Sampradaya significa lineage. Lineage. Spiritual lineage. Lineage. Então, o Padma Purana explica que existem 4 Sampradayas. Shri, Brahma, Rudra e Sanaka. Esse verso explica que existem essas 4 Sampradayas. Você deve receber esse mantra. Você deve receber o Diksha Mantra de um guru que pertence a uma dessas 4 Sampradayas. Quantos Sampradayas são? 4 Sampradayas. Então você vai alcançar a meta da sua alma, a perfeição. Então Lakshmi Devi é a acharya original da Shri Sampradaya, Lakshmi Devi. Em Kali Yuga, o acharya é Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya. Ramanuja Acharya is called the Sri Sampradaya. Sri Brahma Sampradaya origin Guru, that is called Brahmaji himself. E a da this regard, the Sampradaya name is called Brahma Sampradaya. O acharya da Brahma Sampradaya é o próprio Senhor Brahma. Mas em Kali Yuga, o acharya é Madhvacharya. E a da Rudra Sampradaya é Shiva, o acharya, né? Mas na Kali Yuga é Nimbaditya. E a Sanaka Sampradaya e o acharya, os acharyas, né, dessa Sanaka Sampradaya é Chatusana, os 4 Kumaras. Mas nessa Kali Yuga, Nimbaditya. A da outra eu acho que é Vishnu Swami.
So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not create any sampradaya. Então, nesse sentido, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele não criou nenhuma sampradaya. Ele aceitou, né, uma das sampradayas. Ele também aceitou Então ele aceitou aquilo que era favorável para a Bhakti de cada uma das sampradayas, mas ele aceitou especificamente a Madhva Sampradaya. Porque Madhvacharya, a filosofia de Madhvacharya é o dualismo, do Eitavada. Todas as outras sampradayas, elas também estabeleceram sobre Shuddha Bhakti, Bhakti pura, devoção pura. Mas os Advaitavadis, os Mayavadis especialmente, eles perturbavam. Então, por conta disso, todos os acharyas, Vishnu Swami, Madhvacharya, Ramanujacharya e Nimbaditya, então eles, né, refutaram toda a filosofia Mayavada, né, a filosofia de Shankaracharya, Mayavada. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou Madhva Sampradaya. E Shri Chaitanya Mahaprabhu ele era muito humilde e ele dava muito respeito também para Shankaracharya, que Shankaracharya foi quem estabeleceu a filosofia Mayavada. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, muito humildemente, ele respeitava Shankaracharya, porque Shankaracharya não é uma pessoa comum. Na verdade, o Senhor Shiva, ele se manifestou nessa Kali Yuga na forma de Shankaracharya. Quando a gente analisa profundamente, a gente vê que Shankaracharya, ele estabeleceu como a gente pode adentrar em Shuddha Bhakti. Então, por conta disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele dava muito respeito a Shankaracharya. Embora Shri Shankaracharya, o Senhor Shiva, tenha pregado a filosofia Mayavada, o que significa essa filosofia? Eles pensam que existe apenas uma verdade absoluta, que chama Brahma. Por isso, eles, né, têm esse Brahma Satya. Jagat Mita, eles também pregam que tudo que a gente vê nesse mundo é completamente falso. Eles também defendem que não existe nenhuma entidade viva. As entidades vivas não existem, na verdade. Mas sim que Brahma, quando ele está encoberto por Maya, ele, né, passa a ter uma identidade como uma diva. Mas quando Maya é tirada, né, dissipada, então a diva vai se reconhecer como Brahma. Então eles defendem isso, que não existe nenhuma entidade viva. As entidades vivas não existem. Então por isso a filosofia deles é que todos nós somos Brahman, você é Brahman, você é Brahman. Todos nós somos Brahman. Todos vocês são Brahmans ou não? Mas Shri Shankaracharya, ele estabeleceu isso, que todos nós somos Brahman. Eles defendem isso, que existe só um Brahman e não sem o segundo. É Brahma Dityanasti.
Shakti means potency. But impartialists, Os impersonalistas, eles não acreditam que Brahma tenha Shakti, potência. if they establish Brahma has Shakti potency, Se eles estabelecerem que they Brahma cannot tem establish their potência, own. eles não podem estabelecer a própria filosofia dele, porque a filosofia dele é Eka Brahma, né, de que existe só um Brahma e não existe nada além dele. So, you know why Shankaracharya is Lord Shiva? Vaishnava Shankaracharya é o próprio Shiva, Vaishnavam Yatashambho. There are many Vaishnavas. Existem muitos Vaishnavas, mas o Senhor Shiva, ele é o Vaishnava mais elevado. Preach against the Vedas. Então por que ele pregou contra os Why Vedas? he preach the only one Brahma? Porque ele pregou que só existe um Brahma sem um segundo, e que Brahma não tem Shakti, que ele é Nirakara, Vishesha, Niranjana. Brahma não tem forma, ele pregou tudo isso. Brahma has no qualities. Guna in him. Brahma não tem qualidades. Why? And everybody is also Brahma. E ele pregou isso, que todos são Brahma. So for this regard, once Devi Parvati, Nesse sentido, uma vez Devi Parvati, ela consultou, né, o Senhor Shiva, e essa evidência está no Padma Purana. Uma vez Devi Parvati, ela consultou o Senhor Shiva, ela perguntou para ele: oh my husband, ó, meu marido, why did you preach the Mayavadi philosophy? por que você prega a filosofia Mayavada? Eka Brahma Dityonasti. Brahma is one without second. Brahma é um sem um segundo. Por que você And prega everybody is isso? Brahma. E que todos That's são why Brahma. Lord Shiva, he told, hey Devi Parvati, Aí o Senhor Shiva, ele falou: ó, Devi Parvati, isso não é minha culpa isso. my masters, O meu mestre Krishna, he ordered me, yes, Siddhi, ele me ordenou you que preach Mayavadi philosophy. eu pregasse a filosofia Mayavada. Why? Because they are E por quê? asuras. Porque They so much disturb to me. os asuras ficam me perturbando muito, né? Krishna falou. Então pregue para os asuras. Eka Brahma Dityonasti. Only one Brahma, Existe apenas um Brahma sem um segundo. you preach. So the Eka Brahma, Dityonasti. So if you preach, everybody is Brahma. So they will not. Então se você pregar para eles, né, de que existe só um Brahma, eles não vão me perturbar. Então, por conta disso, de acordo com as instruções do meu mestre Krishna, eu preguei essa filosofia Mayavada. Isso foi o que falou o Senhor Shiva. Então, por conta disso, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica no Chaitanya Charitamrita. Se você ler o comentário da filosofia Mayavada, você vai perder tudo. Se o coração for contaminado com a filosofia Mayavada, aí o seu coração vai ficar muito duro, como um raio. Então, Shankaracharya, ele não tem culpa, mas ele pregou a filosofia Mayavada, o impersonalismo, por conta, mas isso foi pela instrução do Senhor Krishna. E por que Krishna falou para Shivji, para ele pregar essa filosofia Mayavada? Eu sou Aham Brahmasmi, Sarvadam Kalidam, Brahma Tattvanasi. Por quê? Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Porque os asuras, eles pensam, eu sou Brahma. Se eles pensarem isso, eles não vão ficar perturbando o Senhor.
then against each other. They tiver, fight each others and they will destroy each other. que se tiver duas pessoas pensando que um é Brahma e o outro também é, aí eles vão tentar se, né, vão se degladiar, digamos, vão se enfrentar, vão enfrentar um ou outro. Against another demon, and both they are also fighting and they will be. Porque um demônio, ele tenta, ele vai enfrentar outro demônio, né, e assim eles se destroem ambos. No need to do. One demon and another demon fighting this. Porque um demônio vai lutar contra outro demônio e eu não tenho que fazer nada, né? Porque os dois vão pensar, ah, eu sou Brahma, sou Brahma. Então, você pregue essa filosofia. Leia o Jayavadharma, tem essa citação está lá. They discuss everything manifested from zero and everything entered in zero. Eles discursam sobre isso, né, de que tudo vem do zero e tudo volta para o zero. Isso é a filosofia Shunyavada, que também é conhecido como niilismo. Tudo vem do zero e tudo volta para o zero, né, para o vazio. Então esse tipo de filosofia é completamente falsa. Você se manifestação de onde? Do Senhor. Mas eles não acreditam no Senhor, em Deus. Mas Shankaracharya, ele estabeleceu que tudo vem de Brahma, Brahma Satya. Brahma é a verdade absoluta. Essa é a diferença entre os Shunyavada, nihilistas e os Mayavadas. Porque era necessário isso naquela época. As pessoas estavam completamente confusas. Por conta disso, Shankaracharya, ele veio e estabeleceu sobre Brahma alguma coisa melhor do que nada. Porque as pessoas, se não fosse por isso, elas iam ficar completamente confusas, iam para lá e para cá. Então, Shankaracharya, de acordo com a circunstância, ele estabeleceu essa filosofia. Essa filosofia, né, Mayavadi, sobre Brahma, Brahmavadi. Então, nesse sentido, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele respeitava muito Shankaracharya. Então, Shankaracharya, ele é a manifestação direta do Senhor Shiva, Shankara. E quem é Shiva? Shiva é um servo muito querido e próximo do Senhor Krishna. Por isso, Vaishnavanam Yatashambhu. Existem muitos Vaishnavas, esse verso fala. Mas o Vaishnava mais elevado é o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva, ele realiza todos os desejos de Shri Krishna. Especialmente, e o dever de Shivaji é a destruição. O dever de Brahmaji é a criação. Srishtikarta, Brahma e Brahma, Senhor Brahma. E o dever de Vishnu é nutrir, manter todo o universo, todas as entidades vivas. Então, Srishtikarta, Palankarta, Danskarta, Shivaji, destruidor.
Palankarta é Vishnu. Understand? Very hard work, which one? To destroy. Not easy. Então essa tarefa de destruir não é nada fácil, né? Que é a tarefa do Senhor Shiva. Not so easy. Né? Você derrotar as outras filosofias, né? Acabar com as outras filosofias errôneas, não é tão fácil assim. Shiv is karate. Então Shiv karate to Então esse é o papel do Senhor Shiva, destruição, destruir. So now coming in this way. And Lord Shiva, he fulfilled all the desires. E o Senhor Shiva, ele realizou todos os desejos do Senhor Krishna. And especially how to control the demon. Especialmente como controlar os demônios. So most of the worshippers, A maioria dos adoradores, demon. eles são demônios. Eles adoram. Não, desculpa, a maioria dos demônios, dos adoradores de Shiva são demônios, né? Porque um dos nomes de Shiva é Ashutosh. Significa que ele fica, né, satisfeito muito facilmente. So for this regard, mostly, not only, mostly people they Então a maioria das pessoas love Shiva. adoram o Senhor Shiva. Khane Rusta, Rusta, Tusta, Khane. Prasad and Lord Shiva very easy to O Senhor Shiva, muito facilmente ele pode ficar satisfeito com você e muito facilmente também ele pode ficar insatisfeito com você também. And Lord Shiva's mercy is very dangerous. E a misericórdia do Senhor Shiva também é muito perigosa. É muito perigosa a misericórdia do Senhor Shiva. Então, muito facilmente você pode satisfazê-lo. E aí você obtém o benefício que você queria. O mantra do Senhor Shiva também é muito fácil. Om Namah Shivaya. E aí você oferece Ganga Jal, água do Ganges e folhas de Bel. Você canta esse mantra. Então, nesse sentido, Shivaji, ele é muito poderoso. Nas nossas escrituras existem dois tipos de Senhor Shiva. Um é Sadashiva e outro é o próprio Vishnu, que se manifesta na forma de Sadashiva. Então um tipo é Sadashiva, né, que é o próprio Vishnu, Vishnu Tattva. E o outro tipo é Kailash Shiva. E Kailash Shiva é Jiva Tattva. Brahma também tem dois tipos de Brahma. Um é Hiranyagarbha Brahma, Vairagya Brahma. Vairagya Brahma. E Vairagya Brahma é Jiva Tattva. Se você segue o Varnashram Dharma, as regras do Varnashram por 100 nascimentos, então você obtém a posição de Brahma. Esse Brahma é chamado de Vairagya Brahma. Ele é Jiva Tattva. E se às vezes em alguma kalpa é muito difícil de achar uma diva que tenha praticado 100 vidas o Varnashram Dharma de maneira perfeita, né? As regras. A diva tem que ter passado 100 nascimentos seguindo o Varnashram Dharma, né, perfeitamente. Aí ela vai assumir a posição de Brahma. Mas às vezes é muito difícil de achar uma diva assim. Então aí o próprio Senhor, ele assume a posição de Brahma. Hiranyagarbha Brahma. Esse Brahma é Hiranyagarbha Brahma. Então tem dois tipos. Jiva Tattva Brahma é Vairagya Brahma.
e o outro é Vishnu Tattva, que é Hiranyagarbha Brahma. Shiva. Da mesma maneira, Senhor Shiva is Shiva, very complicated. o tato de Senhor Shiva também é muito complicado. Sometimes Shiva is also Jiva Tattva. Alguns Shivas Some Jiva são is- Diva sometimes Tattva Jiva is called, Siddhi is called. e às vezes Shivadi é Vishnu Tattva. So now coming to two kinds of also Shiva. Então existem dois tipos de Shiva, Sadashiva e Kailash Shiva. So why is it Por que eu estou falando disso? Shiva? Porque o Senhor Shiva, All the ele desires of Krishna. satisfaz todos os desejos de Krishna, And especially especialmente when Shankaracharya appeared. quando Shankaracharya And so aparece. much Buddhism. And Buddhism philosophy, that is nothing. That is called nihilism. O budismo, né? Havia muito budismo nessa época, Sunnavad. como o niilismo, o shunyavadismo, That is what? Nihilism. niilismo. What Shankaracharya established about this, that is called Brahmavad. Então, Shankaracharya estabeleceu essa filosofia Brahmavada. So, if you follow the Varnashram Dharma 100% to Brahma, Então, se você segue durante 100 vidas o Varnashram Dharma, você se torna o Brahma. E com 100 vezes sendo sem o Brahma, você adquire a Diva adquire a possibilidade de adquirir o posto de Shiva. Mas isso é muito raro, esse tipo de posição. Então, se não tem nenhuma Diva, né, então aí o próprio Senhor assume a forma de Shiva como o Sadashiva, né? Então, nesse sentido, Shankaracharya, ele estabeleceu essa filosofia, mas essa filosofia é bem similar ao budismo, ao niilismo, a filosofia de Shankaracharya. Por quê? Porque ele explicou que tudo vem de Brahma e tudo de volta, no final volta para Brahma. E que nós todos somos Brahma. Eko Brahma Dityanasti. Brahma Satya Jagat Mita. Diva Brahma Eka Naparaha. Essa é a filosofia de Shankaracharya. Brahma Satya existe apenas uma verdade absoluta chamada Brahma. Jagat Mita. Tudo que você vê nesse mundo é completamente falso. E ele fala que não existe nenhuma diva. Mas por que então todos são Brahma? Porque Brahma fica encoberto por Maya. E aí nesse momento Brahma ele se reconhece, né, como diva. Mas no momento em que Maya é retirada, então a diva ela passa a perceber que ela é Brahma, na verdade. Brahma. Mas essa filosofia não é perfeita porque você não é Brahma. Porque a palavra Brahma no sânscrito, a raiz verbal dessa palavra Brahma é de Brihandatta. Brihan, que quer dizer grandioso, único, né, incomparável. Então, como é possível que Brahma esteja encoberto por Maya? E aí outra pergunta pode vir. Onde está Maya? Né? Quem é Maya? Né? De onde ela vem? Né? Shankaracharya estabeleceu que Brahma fica encoberto por Maya. Né? Então, de onde vem essa Maya? Né? Porque ele explica também que existe apenas um Brahma.
only one Brahma. Tudo que existe é apenas Brahma, né? Não existe nada além de Brahma. Ditya Nasti. So Brahma, Maya coming from where? Então, Maya, ela vem de onde? Brahma and Maya automatically. Se você estabelece Maya, automaticamente você está estabelecendo o dualismo. Que existe outra coisa além de Brahma. What is the Maya? What is Maya? And the Maya that is called Anirvachanya. Você fala o que é Maya? Anirvachanya. You cannot Anirvachaya, Animaya. Você não pode explicar com suas palavras o que é Maya. Então, nesse sentido, Shankaracharya, ele estabeleceu sua própria filosofia. Mas nesse sentido, na verdade, essa filosofia Mayavada, ela na verdade é um budismo disfarçado. Ela tipo, não é uma coisa indireta, mas é diretamente o budismo, só que de uma maneira disfarçada. E querendo ou não, Shankaracharya estabeleceu que existe apenas um Brahma. E aí os Vaishnavas vão entender que existe Brahma e Brahma Shakti. Em Sri Chaitanya Mahaprabhu, então, explica que Shankaracharya tem o Vaishnava Prema Dharma dentro da filosofia de Shankaracharya. Foi o que Sri Chaitanya Mahaprabhu falou. Por isso que as últimas palavras de Shankaracharya, né, no final, ele falou isso. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Ele falou, ó, cante os nomes de Govinda. Govinda Damo, Radhamanda Veti, Krishna Keti, Govinda Damo, Radhamanda Veti. Porque Shankaracharya é um grande Vaishnava e ele está, né, fazendo o papel de um impersonalista, mas espontaneamente se manifestou da sua boca isso, né, esse Shuddha Bhakti. Isso se manifestou espontaneamente da boca dele, né, expressando Shuddha Bhakti. Quem é um Shuddha Vaishnava, mesmo fazendo o papel de Mayavada, mas espontaneamente, saindo do âmago do seu coração, ele não pode esconder, né? Às vezes você pode esconder, mas alguma hora ou outra aquilo pode acabar saindo, né? Então, por fim, né, no final da sua vida, Shankaracharya falou essas palavras, Bhaja Govinda. Ele escreveu shlokas muito belos. Moha Mudgar. Moha means illusion. Mudgar means cloud. You know? How to destroy all the. Então ele escreveu um texto falando sobre isso, como destruir toda a ilusão. Shankaracharya no final. O nome desse shloka é chamado Moha Mudgar. How to destroy the illusion. How to destroy all your Illusion. As pessoas têm muita ilusão. Como destruir a ilusão? Precisa de uma massa, né, para você conseguir destruir essa ilusão. Mohan Udkar. Shankaracharya escreveu esses loucos. Quem é sua esposa? Quem é sua
seu filho, where have you come from? né? And Seus filhos, after your death, de onde você where veio, will you go? para onde você vai depois da sua morte. Esse mundo material, ele está além da nossa compreensão, né, daquilo que a gente pode conceber. Ó, meu irmão, você deve realizar você mesmo. Você deve pensar em quem você é. Porque as almas condicionadas, elas são muito apegadas aos seus membros familiares, esposa, filhos, filhas. Mas quando você morre, quando você abandona seu corpo, quem que irá com você? Ninguém. De onde você vem? Depois da sua morte, para onde você vai? Porque as almas condicionais, elas têm tanto apego com os prazeres materiais de desfrute dos sentidos. Muitos apegos materiais, né? Nosso primeiro apego material é com esse corpo. Todos têm muito apego com relação a esse corpo material. Isso gera grande sofrimento e infelicidade. Então Shankaracharya, ele escreveu muitos slokas. Jagannatha Ashtakam. Mohan Udgar. Como destruir toda a ilusão. A primeira concepção errônea é de que nós somos esse corpo, essa Dehatma Abhimana. Ou essa concepção corpórea de vida é a raiz de todos os anartas. Primeiro eu penso, eu sou esse corpo. Todos pensam que eu sou esse corpo ou não? Todos pensam que é o corpo. Eu sou homem, eu sou mulher. É o Purusha Abhimana. Eu sou indiano, eu sou inglês. Tudo isso é uma identificação falsa, né? Vocês estão dizendo, não é tão fácil abandonar essa concepção corpórea. Por quê? Porque milhares e milhares de nascimentos nascendo nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, sempre indo e vindo, indo e vindo. Então, tantas camadas na nossa mente, não apenas uma camada, milhares de nascimentos, ao longo desses milhares de nascimentos, a gente criou várias concepções na nossa mente. Você pode dizer, eu não sou esse corpo, né? Mas se uma formiga te pica, você vai começar a sentir dor, vai ficar coçando. Porque ao longo de milhares e milhares de nascimentos, né, várias camadas foram se sobrepujando na sua mente. Esse é o Dehatma Abhimana. Então, o apego que vocês têm com seus filhos, filhas, mãe e pai. Vocês sabem de tudo isso, mas não é muito difícil de abandonar esses apegos. Milhões e milhões de nascimentos você acumulou Sukriti e aí
Assim você pode abandonar o apego com seus membros familiares, mas não é tão fácil. Understand? So say, Bahu Janmen Jodi Rahe Sukriti. Visay Chaliya Se Hoy Vairagi. Vairagi, understand? Então, Vairagi significa o quê? Renunciado. How to become Vairagi? Como se tornar um renunciado? Se você tiver milhões e milhões de nascimentos acumulando com Sukriti, então você pode abandonar o apego familiar. O que você... Tudo que você diz... Até Bharata Maharaj, né, ele já estava em Barbadasha, mas ele, ainda assim, ele se apegou a um filhote de veado. Né? Então, o Srimad Bhagavatam dá evidência. Bharata Maharaj, ele tinha abandonado seu apego, tudo. Ele abandonou o seu reino, tudo mais, e ele foi para a floresta. Ele realizou Bhajana Sadhana nas margens do rio Gandaki. E ele vivia numa pequena caverna, fazia seu Bhajana Sadhana. Um dia ele viu uma corça, né, que estava prestes a dar à luz. E aquela corça estava bebendo água. E aí, nesse meio tempo, veio um leão e ele rugiu. Então aquela corça, ela ficou assustada, então ela pulou no rio, né? E nesse momento ela deu à luz, nesse momento, a um bebezinho veado. Então aquela corça, ela foi levada pela correnteza. E agora um pequeno bebê veado, completamente, né, desamparado. Aí Bharata Maharaj, ele viu esse bebê veado, e aí ele trouxe esse bebê veado para o seu ashram e nutriu esse veado, como se fosse seu filho. E isso gerou tanto apego. Essa história é muito bela, né, da vida de Bharata Maharaj. Então um dia, outros veados chegaram muito próximo ao ashram de Bharata Maharaj, e aí o bebê veado, ele saiu junto com os outros veados, então. E aí de noite, Bharata Maharaj começou a procurar o veado, porque ele tinha muito apego por ele. Então ele subia em cima da montanha, pensando assim, aqui de cima talvez eu possa avistar onde está esse bebê veado. Mas aquele local era um pouco escorregadio, porque havia chovido muito. Então ali tinha um certo lodo, né, um musgo. Então o pé dele, ele escorregou, né, Bharata Maharaj. Então ele caiu daquele topo da montanha e ele abandonou seu corpo. E ele tinha muito apego àquele bebê veado. Então o Srimad Bhagavad Gita dá evidência, né, de que qual corpo que você vai adquirir na próxima vida, de acordo com os seus apegos, né, isso vai definir o corpo. Agora você não pode ver nada, mas o resultado vai virar quando você estiver abandonando o corpo. Então Bharata Maharaj, então por conta disso, Bharata Maharaj, na próxima vida, ele
se tornou. This is the process. The next life, what body will you get? Então, que corpo que você vai adquirir na sua vida, na próxima vida? Um corpo de homem, de cachorro, de gato, de veado? Qual corpo que você vai obter? Agora você não pode saber, mas quando você estiver abandonando o corpo, quando você estiver prestes a morrer, aí, tipo, como se fosse vai vir todo um flashback, assim, né, de todas as coisas, muito rapidamente. E aí você vai saber que corpo você vai obter. Por conta disso, Krishna falou para Arjuna no Bhagavad Gita: aquele que abandona o seu corpo e no final da sua vida se lembra de mim, ele vai alcançar a minha morada. Então, como é que você vai lembrar de Krishna? Quando você estiver prestes a abandonar o corpo, mas tudo vai depender da sua prática. Agora você deve cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Janama janama muni jatana karai antakal Rama nam avatana. Então, Tulsidas no Ramcharitmanas, ele escreveu esse verso. Many munis, they are partly bhajan and stuff. But at the end of life, not so easy to come. Lord's holy name is Ram Nam. And another means Janama Janama Muni Jatana Karai. Jatana Karai means if you proper way to practice. Então, se você praticar o serviço devocional de maneira apropriada, cantando os santos nomes, então no final da sua vida, assim que no momento que você estiver prestes a morrer, então nesse momento você vai se lembrar do santo nome, vai cantar o santo nome. Então tem dois significados esse verso. Aqueles que praticam de maneira apropriada, o serviço devocional ao Senhor Krishna, eles, no final da vida deles, o Ramnam Krishnam vai vir. Esse é o processo. Então esse é o processo. Dois significados. Eu perdi o primeiro, desculpa, deu uma cochilada. Então como realizar apropriadamente o serviço devocional ao Senhor? Por que eu estou falando isso? Porque Shankaracharya, ele é um Shuddha Vaishnava puro. E ele está apenas fazendo o papel de um personalista. Mas na verdade ele é um Shuddha Vaishnava. Por isso no último verso é explicado que Bhaja Govinda, Muramate. Ei, o que vocês estão fazendo? Apenas cante os santos nomes. Eu acho que tem 11 ou 12 versos essa canção. Mohan Udgar. Porque a alma condicionada, ela tem muito apego pelas coisas materiais. Não é tão fácil abandoná-los. Não é tão fácil abandonar seus apegos materiais, né? Então Shankaracharya, ele dava um castigo muito pesado, né? E ele pegava
poderosa massa. Por isso esses shlokas são chamados de Moha Udgar, né? Aquela massa que vai destruir toda a ilusão. Esse é o processo também. Então, na verdade, Shankaracharya, ele é um grande devoto, Shuddha Vaishnava. Então, o seu Chaitanya Mahaprabhu, ele respeitava muito Shankaracharya. Você não pode criticar Shiva de Shankara. No Ramcharitmanas, isso também é explicado. Uma pessoa que critica Shiva, ele não alcança o Senhor. Então nunca critique o Senhor Shivaji. Sempre dê respeito a Shivaji. Esse é o processo. Porque Shankara é um grande devoto do Senhor. Por isso Shivaji está falando isso para Devi Parvati. Ó Devi Parvati, eu preguei a filosofia Mayavada. Mas por quê? Eu preguei essa filosofia Mayavada, que é um budismo disfarçado. E por que eu fiz isso? Porque o Senhor, Krishna, ele me deu a ordem. Então não é minha culpa. Então, nesse sentido, então, o Shankaracharya não tem culpa, mas você não deve mesmo assim ouvir a filosofia Mayavada. Se você ouvir a filosofia Mayavada, então o seu coração ele vai ficar muito duro, assim como um raio. Então, nesse sentido, os nossos 4 acharyas, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami e Nimbaditya, todos eles pregaram contra a filosofia Mayavada. E Chaitanya Mahaprabhu, ele refutou toda a filosofia Mayavada. Especialmente, ele se encontrou com Prakashananda Saraswati em Kashi. O Senhor Chaitanya, em Kashi Varanasi, Prakashananda Saraswati, ele era um Mayavadi. E ele cortou o meu corpo, que significa que ele estava pregando o impersonalismo. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele também pregou em Jagannath Puri. Ele também derrotou Sarvabhauma Bhattacharya em Jagannath Puri. Porque ele era um grande filósofo da filosofia Mayavada. E Shri Chaitanya Mahaprabhu também cortou todos os seus argumentos. Refutou todos os seus argumentos e estabeleceu o Shuddha Bhakti. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu se manifestou sua forma de 6 braços para Shri Sarvabhauma Bhattacharya. Então, quando a gente vai para Jagannath Puri, a gente vai na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, onde Ganga Mata Swamini também ficava lá. Então, os nossos 4 acharyas, eles refutaram, acabaram com a filosofia Mayavada. Então, a filosofia de Madhvacharya é chamada de Dvaitavada, dualismo.
So what we are Madhacharya, the picture you can see. Por conta disso, a gente vê na foto de Madhacharya, ele está erguendo 2 dedos. Qual é o significado dos 2 dedos? Um dedo é Brahma e o outro é Brahma Shakti. Brahma, ele não está sozinho. Então a gente tem que usar sempre, tem que falar Brahma e sempre acompanhado dele Brahma Shakti. Por isso ele usa esses 2 dedos e a filosofia dele é Dvaitavada, o dualismo, que também é chamado de Veda Vada, porque que ele discrimina, porque ele tem uma filosofia que explica as 5 diferenças. Quais são as 5 diferenças? Então, Madhacharya, ele explica de 5 diferenças. Ishvara Beda, a diferença entre Ishvara, o Senhor, e as entidades vivas. Ishvara Beda, diferença. Então, por conta disso, a filosofia de Madhacharya é Vedavada, né? Ela faz todas as diferenças. Então, o Senhor é um. Qual é a diferença entre Diva e Ishvara e Diva, né? O Senhor é um e as divas são muitas. Diva Beda. Diva Beda. É a diferença entre uma entidade viva e outra entidade viva. De acordo com a sua Svabhava, a sua natureza, atividades, existem diferentes entidades vivas. Mesmo as divas, tanto no seu estado condicionado, são diferentes, quanto as divas no estado liberado, também são diferentes. Mesmo que você esteja liberto desse mundo material Pravakunta, ainda assim há diferença entre as divas. As divas, elas servem o Senhor em diferentes humores. Alguns servem em Shanta, e outros em Dasya, e outros em Sakya, e outros em Vatsalya. Então, assim, Madhacharya ele explica a diferença, as 5 diferenças. Então, a primeira é Ishvara Diva Beda, a segunda é Diva Beda, a terceira é Diva e Jara, a diferença entre as divas e o mundo material inerte. Quais são as atividades das entidades vivas? Feeling, willing and knowing. Knowing. Todas as divas, elas têm querer, sentir, querer e pensar. Então, por exemplo, agora são 2 horas, né? Então vocês estão com sede, estão com fome. Feeling, willing and knowing. Sentir, querer e saber, conhecer ou pensar. E as entidades vivas não têm, elas são inertes como uma pedra. Elas não sentem, elas não conhecem nada, não pensam e não querem nada. Então elas são inertes. A diferença entre os seres inertes e outros seres inertes. Qual é a diferença entre os seres inertes e os outros seres inertes? Por exemplo, esse vidro. O vidro é inerte. Mas do outro lado do vidro você pode ver. E você pode fazer uma parede de tijolos, né? E aí você não consegue ver o outro lado. Então uma parede você faz de vidro. Uma parede você vai fazer de tijolo e outra você faz de
de vidro. There are two words. One is built with the bricks, and another built with the glass. But this wall with the built with the bricks, you cannot see other Então, side. porque essa parede é feita de tijolo, você não pode ver o que tem do outro lado, por exemplo. Mas a parede que é de vidro, você pode ver. Ambos são inertes. Mas é uma diferença ou não? Então isso é Jara e Jara Beda. A diferença entre o que é os seres inertes e outros seres inertes. E a última é a diferença entre os seres inertes e o Senhor. Ishwari Jara Beda. O Senhor, ele é a suprema personalidade de Deus. O Senhor é supremo. E ele faz tudo. E os seres inertes, onde eles são colocados, eles ficam. Alguns inertes, eles são líquidos, outros eles são sólidos. Isso é verdade ou não? Nesse sentido, Madhvacharya, ele estabeleceu Vedabad, o dualismo. Dualismo, Vedabad significa, né, a filosofia da diferença. E dualismo é Dvaitavad, é a mesma filosofia de Madhvacharya. É uma filosofia muito poderosa. Porque Shankaracharya, ele explicou que todos são Brahma, mas como é possível que todos sejam Brahma? Brahma significa aquele que é grandioso, único e incomparável. Ninguém pode ser comparável igual a ele. Os Upanishads dão essa evidência. Ninguém é igual ao Senhor. Então, quem é superior a Brahma? Então, como é possível que Maya seja encoberta por Brahma? Né? Seu corpo é grande. O que é superior, né? O seu corpo ou a curta, né? Que vai envolver o seu corpo? A curta, né? A curta tem que ser um pouquinho maior. Aí, por conta disso, eu posso facilmente cobrir meu corpo com a curta. Se a curta for menor do que o meu corpo, aí eu não posso colocar no meu corpo. Isso é uma filosofia simples. Então, Brahma, o significado simples de Brahma significa aquele que é grandioso, único, incomparável. Ninguém pode se comparar com ele. Então eles falam que Brahma é encoberto por Maya. Então isso significa que Maya é superior, é mais grandiosa do que Brahma. Mas esse verso está dizendo: ninguém é igual a Brahma. Então imagina quem seria superior. Então você não pode dizer que Maya seja maior do que Brahma. Então Madhvacharya estabeleceu essa filosofia. Qual é o significado original de Brahma? O verdadeiro significado de Brahma. O princípio original de Brahma é Krishna. As escrituras usam essa palavra Brahma, mas querem dizer Krishna, Vrajendrananda Krishna. E ninguém é igual a ele, o que dirá superior.
Ele é único e incomparável. Ele realiza doces lilas. E Brahma, o que é Brahma na verdade? A refulgência do corpo de Krishna. Yatirmayo Brahma. O Brahma Samhita, ele fala de muitos shlokas falando isso. Yasya Prabha Prabhavato, Yasya Prabha Prabhavato. Ashesha Adata Brahma Nishkalam, Ashesha Ananta Ashesha Brahma, ele é a refulgência do corpo do Senhor. Dehakanti, né? A refulgência. Refulgência. That's just the effulgence of the body of Krishna. Not only one Brahmanda, innumerable Brahmanda also illuminated. E ele não ilumina apenas uma Brahmana, ele ilumina milhares de Brahmandas, né? A refulgência do corpo de Krishna. Não ilumina apenas uma Brahmana, né? Mas milhares e milhares de. Você não pode imaginar como é que é essa refulgência do corpo de Krishna. Vasudhadi Vibhuti Vinam Tad Brahma Nishkalam. Então, Brahma significa essa refulgência do corpo do Senhor. Então, como é possível que Maya possa encobrir Brahma? Então, Jiva Goswami e todas as entidades vivas, elas são partes integrantes do Senhor. No chamado Bhagavad Gita, Krishna fala esse verso 15.7. Todas as jivas são partes integrantes do corpo transcendental do Senhor, eternas e transcendentais. As jivas são eternas e transcendentais. Então, como é possível que as jivas se tornem Brahma? Nesse sentido, Madhvacharya, ele estabeleceu essa filosofia de que Krishna Brajendananda Shamasundara, ele é o Supremo Senhor, Vishnu Tattva. Então, tentem compreender essa filosofia. Madhvacharya estabeleceu essa filosofia chamada Dvaitavadi, né? O dualismo. Existe Brahma e Brahma Shakti. Mas os impersonalistas não aceitam a Shakti. E Madhvacharya, ele estabelece que existe Brahma e Brahma Shakti. That means Lord Brahman, he looks to whom? He looks this. This practice. That means he has eyes. Então, o Brahma, ele olha o quê? Né? Esse verso fala aqui, Brahma olha. Então, ele olha como? Ele tem olhos ou não? Eu estou olhando. Você está olhando o quê? Eu estou olhando aquele carro. Significa, então, que eu tenho olho. Se eu não tivesse olho, como que eu poderia falar que eu estou vendo esse carro? Então, Brahma, ele tem
olhos, ele tem uma forma muito Then bela. you may ask, Aí você pode perguntar, ao Shastra diz, the Brahma Apani Padu Javana Brahita. He has no hands, he has no legs. o Shastra fala que ele não tem olhos, ele não tem pernas, ele não tem mãos. Então como é possível que ele olhe? That is where he has eyes, his eyes called Mas ele eyes. tem olhos, mas são olhos transcendentais. Apani Padu Javana Brahita. Apani, he has no hands, Ele não tem but mãos, he is eating with his hands. mas ele come com suas mãos. O que significa que And hands are transcendental. as mãos dele são transcendentais. Ele não tem mãos materiais. But he walks. Ele não tem pernas, mas ele anda. Significa que as pernas deles são transcendentais, não materiais. O sânscrito dá um exemplo. Devadatta, Devadatta. Diva, and Mahabhuji. Devadatta, that means one person name. Devadatta é uma pessoa. O nome dele é Devadatta. Devadatta. And he does not eat anything in the daytime. Ele não But come he is nada very de dia. Ele não come nada de dia, mas ele é muito He gordo. becomes fat. Então como ele se tornou That gordo? means it is true. Então é He verdade. does not eat in the daytime. Ele não come nada de dia, é verdade. But he eats what time? Mas ele come quando então? De noite. Né? If you not eat daytime, Se você não come de dia, that means Significa- that not, you can say you are not eating also naked. você não pode. Não quer dizer que essa pessoa não coma de noite, né? So that means Isso significa então que that person, Devadatta, he eats essa pessoa, what time? ele come que horas? De noite. You know, this is the process also. Esse é o processo. Understand this? No sânscrito você tem que entender as coisas dessa maneira. Às vezes os Vedas dão esses loucos, escrevem de diferentes maneiras, mas uma pessoa que é inteligente, ele Vedas what you may understand two ways. One is called Vidavritti, another is called Lakshanavritti. Direct meaning, another you understand Lakshanavritti. Indirect. Lakshanavritti é o sentido indireto e eu perdi a palavra que é o sentido direto. Gangaya Gosapal. Ganganhar, The villagers, tudo você pode entender de maneira direta ou indireta. they are living in Ganges. Actually, they are not living in Ganges. Você vai falar que tem um vilarejo que fica no Ganges, né? Na verdade, eles não vivem no Ganges, eles vivem na beira do Ganges. Shastra explain this way, Mas o Shastra explica, né, que and Sanskrit words he said. as palavras em sânscrito que vão falar dessa maneira. Deixa eu entender direitinho aqui. The people they are living on the bank. That is Sanskrit word as we told. But they have Gosapalli. Gangayam Gosapalli. Ganganhar Gosapali. Gosapalli means Gosapali those significa who are aqueles que são living the milk. aqueles que lidam com leite, né? Trabalham com leite, são vaqueiros. Né? Gangayam Gosapalli. Sanskrit word Gangayam Gosapalli. Ganganhar Gosapali. Aqueles They are living aqueles que trabalham com negócios ligados a leite vivem no Ganges. Na verdade, eles não vivem no Ganges. Onde eles vivem? on the bank of the Eles vivem na margem do Ganges. Aí você usa essa expressão, né? Falando que eles vivem no Ganges. You can understand the Vedas, Puranas, all Então, the os Vedas, o Purana, você pode entender de duas maneiras. Uma é uma maneira direta e outra indireta. Não entendi a palavra. Lakshanavritti é o indireto e eu não entendi a palavra para direto. Então, Devadatta é o exemplo novamente, né, dessa pessoa chamada Devadatta, que ela não come de dia. Mas que horas ela come? De noite. Porque ela é muito forte, né, como falou o Gurudev. Muitas pessoas não comem de dia, mas comem de noite.
The Muslim when the Ramadan month comes, Ramadan. What is called? Ramadan. They are Ramadã, not eating later. eles não comem de dia. Even they are not eating, also drink, water, nothing. But when sunset, they Mas start quando eating. o sol se põe, aí eles comem. So they are saying we are not eating daytime. Então, Is it true? né? Pode ser que eles não comam de dia, é verdade. So that means not, they are not eating night. Mas isso não quer dizer que a gente não coma de noite. E a gente de fato come de noite, no caso desses exemplos. Understand? So you cannot say they are not eating daytime, also they are not eating. Então você não pode dizer que alguém que não come de dia não coma de noite. Então os Vedas, os mantras dos Vedas, você pode entender de duas maneiras. A vida vritti é o significado direto e o sentido indireto, lakshana vritti. Sentido direto e indireto. Então, as escrituras falam isso. Ele não tem olhos, mas ele vê. Mas se ele não tem olhos, como é que ele vê? Se você não tem olhos, como é que você vai ver? Sim. Significa que você tem olhos transcendentais, não materiais. Not only see with your material eyes. Some things you can see with your transcendental eyes. Então se trata de olhar com seus olhos materiais. Tem coisa que você só pode ver com os olhos transcendentais. Como o Srimad Bhagavad Gita, pela misericórdia sem causa de Vyasadeva, Sanjay, que estava ficando em Hastinapur com Dhritarashtra, ele pôde ver tudo o que estava acontecendo em Kurukshetra desde estando em Hastinapur. Então Dhritarashtra ele perguntava para Sanjay: você me diga, Dhritarashtra Vaja, Dharma Kshetri Kurukshetri Sava Saiva Kurvata Sanjaya. Sanjay Hari stayed in Hastinapur, Delhi, and with Dhritarashtra. Dhritarashtra completely blind. Então, Sanjay estava em Hastinapur com Kurukshetra. E Dhritarashtra, ele era cego, não podia ver. Ele era cego. Your glasses. One day his glasses here, and he's thinking, why my glasses? Uma vez, o Prabhu, ele está lembrando aqui, Gurudeva está lembrando aqui, o Prabhu estava usando os óculos, mas ele estava procurando onde estão os meus óculos, né? Ele estava procurando os óculos, mas ele estava com os óculos. Então como é que ele estava procurando pelos óculos? Né? Foi engraçado, né? Então Dhritarashtra, ele era completamente cego. E Sanjay, ele não era cego, mas ele também era cego. Por quê? Porque com os olhos materiais ele não podia ver. Ele não podia ver aquilo que estava acontecendo em Kurukshetra estando em Hastinapur. Mas Sanjay recebeu a visão transcendental, olhos transcendentais. Ele recebeu essa visão transcendental de Vyasadeva. Então, pela misericórdia sem causa de Vyasadeva, Sanjay ele obteve essa visão transcendental, Divya Chakshu. E assim ele estava olhando, estando em Hastinapur, ele pôde ver Kurukshetra.
I am blind, I cannot see anything. But you receive the transcendental vision, Então no final from passage, you tell to me. Then, the Mamaka Pandavas Chiripo. Dhritarashtra falou, eu não posso ver nada, mas você recebeu, né, a visão transcendental de Vyasadeva. Então me diga, né, os meus filhos, os Kauravas, né, e os Pandavas, o que eles estão fazendo na batalha de Kurukshetra, prestes, né, nesse lugar que eles estão prestes a começar a batalha. Veda Juyud Savad Então Sanjay, ele obteve a visão transcendental, Divya Chakshu. Apenas com os olhos transcendentais você não pode ver. Nesse mundo transcendental, o que você vê? Coisas materiais. Nós temos dois tipos de olhos, visão. Um é Kama Chakshu e outro é Prema Chakshu. Você tem apenas dois tipos de visão. Mas você está sempre usando qual visão? Kama Chakshu, né? A visão da luxúria. E a outra visão é a visão de prema, do amor. Vocês entendem ou não? Então agora vocês têm dois óculos, né? Então vocês têm dois óculos, um é para ler, um outro é para dirigir, né? Visão à distância. Tem algumas pessoas que usam dois óculos, um é para ler. E outra é um óculos simples quando você está dirigindo. E algumas pessoas falam assim, né? Eu tenho dois óculos, um fica no bolso e outro elas estão usando. E ele também, o Nanga Mahaprabhu também tem dois óculos. Então Sanjay, ele adquiriu esse Divya Chaksha, essa visão transcendental. Aqueles que estavam em Hastinapura, embora ele estivesse em Hastinapura, ele pôde ver a batalha de Kurukshetra, né? Onde Duryodhana e os Pandavas, né, e os Kauravas estavam reunidos para guerrear. Então, por isso, Dhritarashtra fez essa pergunta. Dharma Ketre, Então você deve usar o seu segundo óculos, né, o Prema Chaksha, os olhos do amor divino. Você já tem. Você tem, mas você não está usando. Quem está usando? Quem está usando o Prema Chaksha aqui? O óculos do amor. Vocês têm, mas vocês estão usando, estão mantendo no seu bolso, né? Não, vocês têm que usar. Mas se vocês usarem esse óculos de prema, essa visão de prema, vocês vão ter que abandonar Kama Chaksha, a visão da luxúria. Porque Prema Chakshu e Kama Chakshu não podem estar, né, não podem existir ao mesmo tempo. Ara Adhikara. Prema Chakshu é como toda refulgência, você pode ver tudo muito claramente. E Maya Chakshu tudo é escuro, né? Krishna Suryasam, esse verso. Então Krishna é como o sol, então tudo fica muito claro e iluminado. Maya Andhakara, Maya é como a escuridão. Krishna Tahanahi, Maya Adhikara.
Aonde estiver Krishna, né, Maya vai estar longe. If you use this prema chakshu, Se você usa esse Prema Chakshu, the eyes of os divine, olhos do then amor automatically divino, your Maya chakshu will disappear. automaticamente Maya Chakshu And you cannot do the vai desaparecer. two glasses. Então você não pode usar 2 óculos. Put or not? Pode ou não? Only one glass. Apenas um And óculos. you put two. Aí você vai e bota 2. Two hours. You can Como é use possível? Você não pode usar 2 óculos ao mesmo tempo. every time you cannot put the one glass. Apenas um Maya óculos. chakshu or prema chakshu. Kama Or Chakshu ou chakshu Prema or Chakshu. Você pode usar um ou outro. is the process. Esse é o processo. Hare Hare Lala Ki Jai. Então tem muitos Harikatas para falar. Então eu falei um pouco sobre Madhvacharya. Madhvacharya também, ele é uma pessoa muito poderosa. Ele é a encarnação de Hanuman. Ele é a encarnação de Vayu também. E também a encarnação de Bhima. Quantos? Tri. Encarnação de Bhima, de Vayu, do ar, e de Hanuman. Então, ele tinha todo esse poder. E a história de vida dele é muito, né, demonstrava muito poder. O nome dele está no nosso Guru Parampara. E ele é um discípulo direto de Vyasadeva. Ele recebeu Diksha de Krishna Dvapayana Veda Vyasa. Mukha Brahma Hoite Narade Ramati Radha Hoite Vyasa. Vyasa Madakorre Vyasadas. Então isso significa que ele recebeu iniciação direta de Vyasadeva Goswami Madhvacharya. Madhvacharya recebeu de Vyasadeva Goswami. Madhakorre Shaboli Angikara Kori Shobira Shisha Jaya Kirtaname Parichaya Se Yana Sindutori Nidhi Tarada Isabiadanidhi Rajendra Hoilo Tarahoite Tahara Kinkara Jaya Dharma Parampara Jano Balamati. Então você deve aprender qual é o nosso Guru Parampara, nossa sucessão discipular. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou a Madhva Sampradaya. Por quê? Porque na Madhva Sampradaya duas coisas são muito importantes. Uma delas é Vedavada, ele vê tudo o dualismo, né, que é muito claro. E também na Madhva Sampradaya, Gopi Bhava estava lá. Uma vez, um homem de negócios, ele estava navegando no oceano e de repente o barco dele, ele atracou assim, né? Ele ficou parado, né? Atracado. Então, encalhado, né? Então, esse comerciante, ele falou com o Madhvacharya, você pode salvar alguma coisa para libertar soltar o meu barco? Então, Madhvacharya acho que ele só bateu palma e então o barco começou a andar novamente. Aí o comerciante falou, o que eu posso fazer para você?
Aí Madhvacharya Prabhu não queria nada. Ele perguntou, o que que tem no seu barco, Madhvacharya? Ele falou, tem Gopi Chandana. Aí o comerciante deu uma grande pedaço de Gopi Chandana, de sândalo, para Madhvacharya. Então, Madhvacharya, ele quebrou aquela Gopi Chandana e de lá manifestou uma Vigraha, uma deidade muito bela. A deidade de Gopal, que é o próprio Krishna. Uma forma muito bela, segurando uma vara de bater iogurte. Então, foi Madhvacharya estabeleceu essa deidade no seu templo e ele adorou essa Thakurji com um monte de Gopi Baba. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele notou que havia esse Gopi Baba, esse humor mais elevado existia lá. Então, por que Chaitanya Mahaprabhu ele aceitou a Madhva Sampradaya? Existem duas razões. Uma é que eles tinham essa filosofia muito clara, né, para destruir, para refutar a filosofia Mayavada, o Vedavada. E outra coisa é que havia Gopi Baba na Madhva Sampradaya. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele aceitou, por conta disso, a Madhva Sampradaya. Mas depois a Madhva Sampradaya, ela esqueceu a sua própria filosofia, Tattvavadis. Então eles se encontraram, Mahaprabhu ele encontrou as pessoas da Madhva Sampradaya que são conhecidos como Tattvavadis, e ele refutou a filosofia deles. A filosofia do nosso Guru Parampara, de Madhvacharya, explica a filosofia. Essa filosofia que vocês estão defendendo não é a filosofia da Madhva Sampradaya. Então, dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu aceitou a Madhva Sampradaya. Então, por conta da nossa Gaudiya Sampradaya, o nome dela é Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Gaudiya Sampradaya. Gaudiyas. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele não manifestou sua própria Sampradaya, ele deu respeito a Vyasadeva, que escreveu no Padma Purana que existem apenas 4 Sampradayas, né, fidedignas. Mas muitas pessoas, elas desencaminham as pessoas e começam a falar que existe uma 5ª Sampradaya. Outros falam que existe só apenas uma Sampradaya, né? Mistura todas. Tem muitas pessoas que estão desencaminhando as pessoas de duas maneiras. Umas falam que tem a 5ª Sampradaya, e outras estão desencaminhando as pessoas falando que nós somos todos apenas uma Sampradaya. Eles falam que todas misturadas, as 4 Sampradayas misturadas, aí faz uma Sampradaya só. Então Sampradaya significa o quê? Aquele que vai dar prema, né, para você diretamente. Esse é o significado de Sampradaya. Alguns vão dar Sakyabhava, Dasyabhava, Madhuryabhava. Então, nem todos, né? Então, esse é o processo. Mas algumas pessoas dizem que estão desencaminhando as pessoas falando que todas as Sampradayas são, na verdade, uma só. Eles propõem, né, que você misture todas as filosofias, aí você mistura tudo, aí você faz um lado e come, né? Isso é um tipo de Mayavadismo também. Mas o Mahaprabhu não seguia isso, e ele dava respeito para todas as Sampradayas, ele respeitava a Shri Sampradaya, ele pegou as coisas boas da Shri Sampradaya, né? Por exemplo, Artya Vigraha, qual a maneira apropriada de adorar Thakurji.
they are very strict. Na Shri Sampradaya, eles são muito estritos em seguir as regras e regulações das escrituras e como adorar Thakurji. E essa é a Shri Sampradaya. E Mahaprabhu aceitou também o Shuddha Sadacharya e como adorar a Thakurji da maneira apropriada. Então, o nosso Archana Divika, há muitos dos shlokas, né, que é o guia de como a gente adora a deidade, né, esse Archana Divika, muitos shlokas vêm da Shri Sampradaya, né, porque a gente precisa de vida e marga para adorar o Senhor. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele ordenou para Sanatana Goswami Pada: escreva um granta que seja o Vaishnava Shuddha Sadacharya Granta, que é o Hari Bhakti Vilasa. Na verdade, todos os shlokas do Shri Hari Bhakti Vilasa foram coletados por Shri Gopalabhata Goswami, que ele vivia no sul da Índia. E todos os membros da família dele eram da Shri Sampradaya. Então, por conta disso, Shri Gopalabhata Goswami, ele coletou todos os shlokas da Shri Sampradaya a respeito de Shuddha Sadacharya. E ele deu todos esses shlokas para Sanatana Goswami Pada. Então, Sanatana Goswami Pada, ele fez uma ordem, né, para todos esses shlokas, e ele escreveu o Hari Bhakti Vilasa. Na verdade, foi o Gopalabhata Goswami que, né, manifestou de alguma certa maneira esse Hari Bhakti Vilasa, mas ele deu todos esses shlokas para Sanatana Goswami, e Sanatana Goswami, ele então manifestou esse granta, né, de Shuddha Sadacharya Granta, o bom comportamento dos Vaishnavas, né. Se você quer se tornar um Shuddha Vaishnava, um Vaishnava pura, você deve ler o Hari Bhakti Vilasa, Shuddha Sadacharya Granta. Como comer, como adorar Thakurji. Senão, você coloca, por exemplo, os sapatos e coloca também o Bhagavata na sua bolsa, né? Então você tem que pensar, não pode misturar as coisas, tem que ter Sadacharya. Se você não conhece o Shuddha Sadacharya, como é que você pode se tornar um Vaishnava? Então, você deve ter Shuddha Sadacharya. Isso é muito importante. Então, o meu Guru deve falar: quem não tem bom senso não segue as normas das escrituras. Então, como é possível para essa pessoa, né, se tornar alcançar, né, o mundo transcendental? Então, todos devem seguir o Shuddha Sadacharya e ler esse granta, Hari Bhakti Vilasa. Qual livro? Hari Bhakti Vilasa. Você deve traduzir esse livro para o chinês. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele pegou o Shuddha Sadacharya e o processo de como adorar a deidade, né, da Shri Sampradaya. Então, Ishtadevanista foi o que Mahaprabhu pegou da Madhvacharya Sampradaya. E também o Gopi Bhava, né? Essa firmeza na deidade adorável. E na Rudra Sampradaya, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele, né, o Acharya da Rudra Sampradaya é Vishnu Swami. E aí depois veio o Vallabhacharya. Eles também explicam dessa Siddhanta, Tattva Siddhanta. E da Sanaka Sampradaya, eles adoram Dwarakadish Krishna e Rukmini Satyabhama, como adorar. Mas depois eles passaram a adorar Radha Krishna. Antes eles adoravam Rukmini e Satyabhama e Krishna, ou Rukmini Krishna, mas agora eles adoram Radha Krishna.
Mas esse Radha e Krishna, eles adoram com esse humor de Swakya, né, de casados, esposo e esposa. Eles aceitam apenas o humor de encontro, não de separação. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele explica que deve haver encontro e separação, separação e encontro. Por isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele dava respeito para as 4 sampradayas. Então, e a nossa sampradaya então chama Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Então, por que Gaudiya? Por causa do nome de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Gaudiya, na verdade, significa Shrimati Radhika. Você pode falar que é de Mahaprabhu, mas na verdade é o nome de Shrimati Radhika. Qual é a Istadeva, a deidade adorável dos Gaudiya Vaishnavas? É Shrimati Radhika, porque um dos nomes de Shrimati Radhika é Gauri. Aqueles que adoram Shrimati Radhika Gauri são Gauriya. Aqueles que adoram Vishnu são chamados de Vaishnavas. Aqueles que adoram Gauri são Gauri. Então, na verdade, a nossa deidade adorável, quem é? É Shrimati Radhika. Praneshwari. Nossa Istadeva é Shrimati Radhika. Mas nós não adoramos apenas Shrimati Radhika, a gente adora Krishna, então a gente vai, e o galo passa na adoração ao casal divino. Não apenas Krishna, não apenas Shrimati Radhika. Então Narottama Das Thakura, Krishna Pranamura Jugala Kishora Ane Marane Gati Arana Himora Malati Mala Vodo Hargale Are Tulia Divo Karpura Tambule. So that means Narottama Das Thakur established in his song, which worship Jugal Seva. Jugal means Thakur, Radha and Krishna. But how it served Radha Krishna under guidance of Sachidananda Gaur. Então a gente deve adorar o casal divino sob a guia de Satinandana Gaura Hari. A gente adora Radha e Krishna, mas como a gente deve adorar eles? Sob a guia de Satinandana Gaura Nugata Radha Govinda Seva. Gaura Nugata Radha Govinda Seva. Por isso, na nossa Gaudiya Sampradaya tem 3 deidades: Shri Chaitanya Mahaprabhu, então Krishna, então Shrimati Radhika. Não apenas Gaura Sundara, não apenas Krishna e não apenas Shrimati Radhika. Então, no nosso altar, quantas deidades tem? 3. Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Porque a nossa meta é servir Radha e Krishna, mas sob a guia de Satinandana Gaura Hari. Se você adora Radha e Krishna sob a guia de Satinandana Gaura Hari, então você obtém 2 benefícios. Ouçam muito cuidadosamente. O que você obtém? Quando você obter a sua meta perfeita, a sua perfeição, então a sua alma vai ser dividida em 2. Uma parte, vai para Navadvipadam, Shetadvipadam Seva, e vai servir Satinandana Gaura Hari. E a outra parte da sua alma vai para Vrindavan e vai servir o casal divino Radha e Krishna. Então você não deve adorar apenas Shri Chaitanya Mahaprabhu, nem apenas Radha e Krishna. Você deve adorar Shri Chaitanya Mahaprabhu e o casal divino Radha e Krishna.
Esse é o nosso Gauriya Siddhanta. Não apenas Gaura e não apenas Radha e Krishna. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica Gaura Nugata Radha Govinda Seva. Sempre lembre disso. Você pode falar assim, apenas cantar Gora Gora. Ah não, então só Radha Krishna, Radha Krishna. Não, você deve adorar Satchidananda Gaura Hari e ao mesmo tempo o casal divino Radha e Krishna. Então você vai alcançar a meta, a sua perfeição e vai obter Manjaribhava. Esse é o processo. Sem a Anugata de Satchidananda Gaura Hari, você nunca vai conseguir, de forma nenhuma outra forma você vai obter, né, o serviço a Radha Krishna em Vrindavan. Então, Satchidananda Gaura Hari é a nossa vida e alma, mas ele está falando para a gente adorar Radha Krishna. Se Shri Chaitanya Mahaprabhu não tivesse aparecido, quem iria entender os humores mais sublimes de Srimati Radhika? Ele falando nessa canção, né, que humildemente que o coração dele é como uma pedra. Então, Satchidananda Gaura Hari sempre se lembre dele e nunca se esqueça dele. Mas o que Gaura Sundara está ensinando para a gente? Que devemos adorar o casal divino e servir ao casal divino Radha e Krishna. Radha Nugata. Because in this Kali Yuga, only Gaura Sundara will give I pray Radha Krishna.
No one can eat. Mahaprabhu said, Amadina was a bread, nahi anne dide. In this Kali Yuga only I will give. Então ele, Satyananda Gaurahari fala que nessa Kali Yuga apenas eu vou dar Vraja Prema. Já. Então de noite hoje vai ter Giriraj Govardhana. E vamos fazer muitas preparações aí e tudo mais. Muitas preparações. E já.